Gisele Moura. Era assim que me chamavam nos corredores da escola, nas reuniões de pais, nas assinaturas de boletins e nas conversas apressadas que eu fingia ouvir enquanto a vida passava por mim como um trem que eu nunca embarquei. Por muitos anos, vivi como uma sombra elegante, sempre correta, sempre discreta, sempre calada. Eu acreditava que ser boa mãe, boa esposa e boa profissional era o suficiente para ser amada. Mas, quando o tempo tirou o brilho do cabelo e a pressa do passo, percebi que ninguém jamais me olhou de verdade. Eu existia apenas quando servia. Naquela manhã, o sol entrou pelas frestas da janela como um visitante tímido, e o cheiro de café recém-passado encheu a cozinha. A chaleira apitou, e o som ecoou como um lembrete cruel de que os dias seguiam iguais. Meus livros ainda estavam alinhados, o mesmo relógio ainda marcava os minutos da solidão, e as flores murchas sobre a mesa pareciam rir do meu esforço em manter alguma cor naquele apartamento. Sentei-me diante da janela e fiquei observando a cidade acordar. Carros, buzinas, pessoas apressadas, tudo seguia em movimento, menos eu. Peguei o celular e olhei para a última mensagem da minha filha, Camila. Curta, direta, sem afeto. Mãe, deposita o valor da conta do condomínio para mim, te aviso quando for te visitar. Fiquei olhando aquela frase por longos segundos, sentindo o peso de cada palavra. Te aviso quando for te visitar. Ela sempre avisava, mas nunca vinha. Camila cresceu cercada de tudo o que eu nunca tive, mas, junto com o conforto, veio a arrogância. Ela sempre teve pressa, sempre achou que o amor precisava ser eficiente, sem pausas, sem abraços demorados. E eu, com medo de perdê-la, aceitei cada distância como se fosse normal. Meu genro, Eduardo, era o tipo de homem que gosta de ser ouvido, não de ouvir. Tinha uma fala mansa e aquele sorriso de quem acredita que o mundo lhe deve admiração. Quando eu ia visitá-los, fazia questão de mostrar o novo carro, o novo relógio, o novo investimento. Um dia, durante um jantar, ele ergueu a taça e disse com um sorriso torto: "Sogra, a senhora devia aproveitar a aposentadoria e se divertir, porque ficar sozinha envelhece mais rápido." Naquele momento, eu sorri, um sorriso pequeno, de quem guarda respostas que o outro jamais entenderia. Naquela noite, enquanto lavava a louça, olhei para o reflexo da minha própria imagem na janela. Vi uma mulher cansada, mas com algo novo nos olhos, cansaço não apenas da rotina, mas das pessoas. De ser tratada como um enfeite de porcelana, útil apenas para estar no lugar certo e calada. Eu havia passado a vida tentando agradar. Agora, pela primeira vez, me perguntei o que aconteceria se eu simplesmente parasse. Foi então que uma lembrança antiga veio à minha mente, uma viagem que eu nunca fiz. Anos atrás, encontrei um panfleto de uma pousada na serra, com fotos de uma floresta verde e um lago tranquilo. Guardei o papel na gaveta e disse a mim mesma: um dia eu vou. Nunca fui. Até agora. Levantei-me, fui até a cômoda e encontrei o panfleto ainda ali, amarelado pelo tempo. Senti uma força estranha me invadir, como se o silêncio que me acompanhava há tantos anos finalmente tivesse se transformado em coragem. Passei a noite em claro, sentada na varanda, observando as luzes dos prédios piscarem como lembranças distantes. Peguei uma caneta e comecei a escrever em um caderno antigo: vender o apartamento. Comprar uma casa afastada. Desaparecer. Escrevi e reli várias vezes, até que as palavras deixaram de parecer absurdas e começaram a soar como salvação. No dia seguinte, fui ao cartório. A atendente me olhou com curiosidade quando pedi os documentos para colocar o imóvel à venda. "A senhora vai se mudar para onde?" ela perguntou. Respondi apenas: "Para onde o barulho não chega." Ela riu, achando que era uma piada. Mas eu falava sério. Durante as semanas seguintes, empacotei minha vida em caixas. Cada livro, cada fotografia, cada lembrança foi cuidadosamente envolta em papel pardo, não por apego, mas por despedida. Quando o caminhão de mudanças estacionou em frente ao prédio, olhei para o porteiro, que me conhecia há 20 anos, e disse apenas: "Pode deixar as chaves na portaria." Eu não volto mais. Enquanto o veículo seguia pelas avenidas, vi os prédios diminuírem no retrovisor.
A cidade ficava para trás, levando consigo tudo o que um dia me definiu. Eu não sabia o que me esperava na floresta, mas algo dentro de mim dizia que, pela primeira vez, eu estava indo em direção a mim mesma, e não fugindo de ninguém. O vento entrava pela janela aberta e bagunçava meus cabelos grisalhos. Sorri sozinha. Era estranho, quase proibido, sentir paz depois de tanto tempo. Olhei o horizonte e sussurrei para mim mesma: o silêncio nunca foi meu inimigo. Eu só precisava escutá-lo direito. E naquele instante, percebi, o fim do silêncio não é quando alguém fala, mas quando a gente decide, enfim, se ouvir. A estrada que levava até a minha nova casa parecia não ter fim. Asfalto que se transformava em terra, e a terra que se transformava em trilha, até o momento em que o carro precisou parar. Dali em diante, segui a pé, sentindo o chão úmido sob meus sapatos e o cheiro forte da mata entrando pelos pulmões. Cada passo soava como um adeus ao passado, e cada folha que se movia com o vento parecia me dar boas-vindas. Havia algo de assustador e reconfortante naquela solidão. O silêncio não era mais vazio, era um som cheio de sentido, um murmúrio antigo da natureza que parecia me reconhecer. Quando avistei a casa pela primeira vez, meu coração bateu mais rápido. Era simples, feita de madeira clara, com uma varanda que se estendia diante de um pequeno lago cercado de árvores altas. As janelas estavam empoeiradas, e o telhado mostrava o desgaste dos anos, mas, aos meus olhos, era perfeita. Parecia me esperar. Abri a porta devagar e o som das dobradiças ecoou pelo interior, como se o lugar respirasse pela primeira vez em muito tempo. Lá dentro, o cheiro de madeira antiga misturado com o de terra e folhas úmidas me envolveu por completo. Passei as primeiras horas limpando, varrendo, abrindo janelas. Cada canto da casa revelava algo esquecido, uma velha lamparina, um retrato empoeirado, uma xícara quebrada. A sensação era de estar desenterrando memórias que não eram minhas, mas que me pertenciam de alguma forma. Quando terminei, sentei-me na varanda, exausta, e fiquei olhando o reflexo do sol no lago. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o próprio coração. Pela primeira vez, o tempo parecia meu. Nos dias seguintes, aprendi a viver devagar. Acordava com o canto dos pássaros e o cheiro da madeira aquecida pelo sol. Fazia café em um fogão antigo, lia meus livros na rede da varanda e caminhava entre as árvores à tarde. Às vezes, ficava parada ouvindo o barulho das folhas, tentando entender o que aquele novo mundo queria me dizer. Havia uma paz ali que não existia na cidade, uma paz que não dependia de ninguém, apenas da minha presença. À noite, o som do vento se misturava ao dos grilos, e eu adormecia cedo, sem precisar de remédios, sem ansiedade. Meus sonhos começaram a mudar. Não eram mais sobre os dias em que eu era ignorada ou os jantares silenciosos com minha filha. Eram sonhos de liberdade, de estar caminhando descalça pela terra, de rir sozinha, de cantar baixinho. Eu estava me redescobrindo, peça por peça. Mas foi em uma tarde chuvosa que o passado decidiu me visitar. O céu escureceu repentinamente, e as gotas começaram a bater nas janelas com força. Fui fechar a janela do quarto e percebi uma caixa de madeira escondida embaixo da cama. Estava coberta de poeira e amarrada com um cordão grosso. Sentei no chão e, com as mãos trêmulas, desfiz o nó. Dentro, encontrei papéis amarelados, cartas antigas e algumas fotos. Eram lembranças que eu havia trazido comigo sem perceber, um pedaço de tudo que tentei deixar para trás. A primeira carta que li era de Henrique, meu ex-marido. Você precisa entender que a vida é feita de deveres, não de sonhos, dizia ele em uma das frases. Senti um nó na garganta. A caligrafia firme e arrogante era a mesma que um dia me fez acreditar que eu era pequena demais para desejar mais do que o papel de esposa obediente. Peguei outra carta, desta vez escrita pela minha própria filha, quando ainda era adolescente. Mãe, quando eu crescer, quero ser como você, calma, paciente e forte. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquela lembrança me atravessou como uma faca. O tempo havia transformado a admiração em desprezo, e eu havia permitido. Sem hesitar, peguei todas as cartas e levei até a lareira.
As chamas se ergueram devorando as palavras antigas, e o estalo do fogo parecia o som de correntes se rompendo. Senti o calor subindo pelo rosto, e lágrimas escorreram, não de tristeza, mas de libertação. Fiquei ali, observando até o último pedaço virar cinza, e então sussurrei: eu não devo nada a ninguém. Nos dias que se seguiram, passei a escrever novamente. Peguei um caderno e comecei a anotar pensamentos, memórias, pequenas descobertas. Escrevi sobre o som da chuva nas folhas, o perfume do mato molhado, e sobre a sensação de caminhar sozinha sem medo. A escrita me devolvia a voz que eu havia silenciado por tantos anos. Era como conversar comigo mesma depois de uma longa separação. Com o passar das semanas, comecei a perceber que o silêncio também tinha vozes. O vento que passava entre as árvores soava como conselhos antigos, o render da madeira à noite parecia sussurrar histórias. A natureza não me fazia sentir sozinha, me fazia sentir pertencente. Tudo o que eu precisava estava ali: paz, tempo e o som da minha própria respiração. Uma noite, enquanto o luar banhava o lago, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e pensei em como a vida havia se tornado silenciosa, mas não vazia. Senti orgulho de mim pela primeira vez. Eu, Gisele Moura, que passei décadas sendo esquecida até por mim mesma, agora era dona de um pedaço do mundo. Um pequeno refúgio escondido entre as árvores, onde ninguém podia me mandar calar. E foi ali, naquele instante, que percebi algo: a solidão não é ausência de pessoas, é presença de si. E pela primeira vez eu estava inteira. Era uma manhã de sol forte, e o ar da floresta parecia mais vivo do que nunca. O canto dos pássaros ecoava entre as árvores, e o cheiro da terra úmida se misturava ao perfume leve das flores que cresciam próximas ao lago. Eu estava alimentando as galinhas que uma vizinha distante havia me dado quando cheguei. A rotina era simples, mas me fazia sentir útil, viva. A cada dia que passava, sentia que o tempo começava a se curvar ao meu favor, e não mais contra mim. O celular tocou sobre a mesa da varanda, e aquele som me fez estremecer. Fazia semanas que ninguém ligava. Quase não havia sinal ali, e as poucas mensagens que recebia eram propagandas ou notícias aleatórias. Quando vi o nome que aparecia na tela, meu estômago se revirou. Eduardo. Meu genro. Por um instante, pensei em deixar tocar até parar. Mas algo em mim, talvez o instinto que nasce do silêncio, me fez atender. Gisele. Que bom que atendeu, disse ele com aquela voz falsamente calorosa. Continuei calada, esperando o motivo da ligação. Ele tossiu levemente antes de continuar. Olha, eu tenho uma novidade para você. Meus pais estão se mudando para aí, para sua casa. Eles precisam de um lugar tranquilo, e como você está sozinha, achei que seria ótimo para todo mundo. Não é maravilhoso? Por alguns segundos, achei que não tinha entendido direito. Senti o vento gelado entrar pela varanda, mesmo com o sol batendo forte. Respirei fundo e perguntei calmamente: como é que é? Isso mesmo, respondeu ele, animado demais. Meus pais amaram as fotos da sua casa. É perfeita. Eles querem morar com você por um tempo, até decidirem se compram algo por aí. Antes que eu pudesse reagir, uma segunda voz apareceu no viva voz. Era Camila. Mãe, não é pra tanto. É temporário. Você sabe que ficar sozinha assim não é bom pra você. Se não gostar, volte pra cidade. Pronto. Simples. A frase caiu como um golpe frio. Se não gostar, volte pra cidade. A cidade que eu havia deixado para trás, o barulho que eu aprendi a fugir, a vida que eu enterrei para recomeçar. Olhei para o lago à minha frente e senti a água refletir o meu próprio olhar, sereno, mas com algo novo dentro dele. Eu não respondi. Apenas disse: entendi. E desliguei. Sentei-me na cadeira da varanda e fiquei olhando para o horizonte. As folhas se moviam devagar, e o barulho do vento parecia zombar de mim. Por dentro, senti um misto de raiva e incredulidade. Eles realmente acreditavam que podiam me empurrar de volta aquilo que passei a vida tentando escapar. Eduardo, sempre arrogante,
achava que tudo era dele por direito, e Camila, minha filha, havia herdado aquele mesmo veneno disfarçado de racionalidade. Passei a tarde inteira andando em círculos pela casa, cada passo ecoando entre as paredes de madeira. No começo, pensei em resistir de maneira simples, dizer não, desligar o telefone, ignorar. Mas com o passar das horas, uma ideia começou a tomar forma dentro de mim. Uma ideia calma, precisa e muito diferente da mulher que eu fui um dia. Peguei o caderno onde eu vinha escrevendo minhas reflexões e comecei uma nova página. No topo, escrevi: eles acham que ainda mandam. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Depois, acrescentei: eles esquecem que o silêncio também ensina a pensar. Na manhã seguinte, fui à cidade mais próxima. Era um vilarejo pequeno, de ruas estreitas e lojas modestas. Passei pela delegacia, como quem apenas caminha, e encontrei o delegado Fábio, um conhecido dos tempos em que eu ainda morava por ali, décadas atrás. Ele me reconheceu na hora. Gisele? Faz tanto tempo. O que te traz aqui? Sentei-me diante dele e contei uma parte da verdade. Disse que meus familiares queriam vir morar comigo e que eu estava preocupada, pois havia deixado alguns documentos importantes da cidade antiga. Preciso ter certeza de que estou protegida, sabe, comentei, tentando manter o tom leve. Ele me ouviu com atenção, e antes de eu sair, anotou o endereço da minha casa. Se precisar de qualquer coisa, é só ligar. Aqui a gente ainda confia nas pessoas. Sorri. E pela primeira vez em muitos anos, percebi que confiança também podia ser uma arma. Nos dias seguintes, preparei a casa. Limpei tudo novamente, organizei os quartos, troquei as cortinas. Quem visse de fora, pensaria que eu estava ansiosa pela visita. Mas cada gesto tinha um propósito. Instalei discretamente pequenas câmeras de segurança que comprei em uma loja da cidade, configurei o sistema com a ajuda de um rapaz da vila e deixei os arquivos sendo gravados em silêncio, como olhos que não dormem. Enquanto fazia tudo isso, eu pensava em Camila. Em como ela falava comigo como quem fala com uma criança teimosa. Em como a distância havia se transformado em muro, e o afeto, em autoridade. Lembrei-me de quando ela era pequena e dizia que queria ser como eu. Hoje, percebo que ela conseguiu, mas apenas a parte da frieza. Naquela noite, sentei na varanda novamente. A lua estava alta, e o som dos sapos no lago era o único ruído ao redor. Peguei o celular e olhei para a última ligação recebida. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpa. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que agora era meu, e que eu aprenderá a moldar conforme quisesse. Olhei para a casa iluminada por dentro e sussurrei: que venham. Eu não sentia medo. Senti algo muito mais perigoso: tranquilidade. A calma de quem finalmente entendeu que o silêncio não é fraqueza. É estratégia. E, dessa vez, eu seria ouvida, quer eles quisessem ou não. O dia amanheceu pesado, o céu coberto por nuvens baixas que pareciam anunciar algo que eu já sabia: a paz estava prestes a ser interrompida. O ar da floresta tinha um cheiro diferente naquela manhã. Não era o perfume úmido das folhas, nem o frescor do lago, mas uma mistura incômoda de fumaça e arrogância se aproximando. Eu senti antes mesmo de ouvir o barulho do motor. A caminhonete apareceu na curva da estrada de terra levantando poeira. Eu estava na varanda, tomando café, quando vi o veículo se aproximando como uma fera impaciente. A porta do carona abriu primeiro, e dele desceu Eduardo, com o mesmo sorriso cínico que eu conhecia bem, o tipo de sorriso que disfarça o desprezo. Logo atrás veio Camila, minha filha, usando roupas caras demais para o campo e um par de óculos escuros que escondiam um olhar frio que aprendeu a dirigir a mim. Por fim, um casal saiu do banco de trás, os pais de Eduardo. Ela, com um chapéu exagerado e expressão de nojo, e ele, com a barriga protuberante e o olhar de quem acha que o mundo inteiro é extensão do seu quintal. Fiquei parada, observando. Eles nem me cumprimentaram de imediato. Eduardo foi o primeiro a falar, abrindo os braços como se a cena fosse uma brincadeira. Mamãe Gisele. Olha só esse paraíso.
Eu te disse que a senhora ia amar ter companhia. Camila se aproximou, tirando os óculos com um suspiro impaciente. Mãe, não seja dramática, por favor. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. E você vai gostar da companhia. Já é hora de parar com esse isolamento. Eu continuei em silêncio por alguns segundos, apenas olhando o lago atrás deles. Depois respondi com calma: sejam bem-vindos. E nada mais. Eles interpretaram meu silêncio como submissão, um erro que sempre cometeram. Entraram na casa como quem toma posse. Eduardo caminhava de um cômodo a outro, avaliando o lugar como um corretor de imóveis. Precisamos trocar essas janelas, colocar um piso melhor, quem sabe uma piscina? Dá para valorizar bastante esse espaço. Camila abria os armários e fazia comentários como quem falava com uma empregada. Mãe, onde você guarda as taças? Você não deve ter taças de cristal, né? A gente trouxe algumas nossas, porque imagino que aqui não tenha muito luxo. Senti uma pontada no peito, mas controlei. Não se preocupe, respondi apenas. Aqui, tudo o que é supérfluo acaba se tornando peso. Ela riu, com aquele riso que aprendi a detestar. Ai, mãe, você e suas frases de efeito. Isso aqui é só uma casa, não um retiro espiritual. Os pais de Eduardo já haviam se acomodado no quarto principal sem me perguntar nada. A mãe dele, Dona Lúcia, me olhou de cima a baixo e disse: Você mora aqui sozinha? Corajosa, eu jamais conseguiria. Deve ser horrível à noite. Não é, respondi, olhando-a nos olhos. O horrível é o barulho das pessoas erradas. O silêncio que se seguiu foi desconfortável, e Eduardo tentou disfarçar com uma risada. Ah, sogrinha, sempre com as tiradas espirituais. Eu adoro isso. Mas eu vi o desconforto em seu olhar. Ele sabia que havia algo diferente em mim, algo que ele não conseguia nomear. Durante o jantar, preparei uma refeição simples: arroz, peixe grelhado e legumes. Eles comeram sem agradecer, criticando cada detalhe. Dona Lúcia reclamou do tempero, o pai de Eduardo reclamou da cadeira, e Camila, com o garfo na mão, me olhou com impaciência. Mãe, sinceramente, por que insistir nesse estilo de vida? Você se aposentou, não morreu. Volta para a cidade, compra um apartamento perto da gente, contrata alguém para te ajudar. Esse lugar é deprimente. Olhei para ela com calma, deixando o silêncio se alongar antes de responder. O que te deprime não é o lugar, Camila. É o espelho que ele coloca diante de você. Ela bateu o garfo no prato. Ah, pronto. Lá vem o discurso filosófico. Você sempre teve esse dom de transformar tudo em tragédia. Quer saber? A senhora devia agradecer por ter gente querendo ficar aqui. Se dependesse de mim, eu já teria vendido essa casa. Eduardo concordou, balançando a cabeça. É, sogrinha. Aqui é bonito, mas isolado demais. Quem sabe a gente vende e divide o lucro entre a família? Todo mundo sai ganhando. Foi nesse instante que eu percebi que o plano deles era mais do que companhia. Era interesse. Eles não vieram por mim, vieram pela casa, pelo terreno, talvez até pela indenização que o governo prometia pagar pela área de preservação ao redor. E o pior, Camila estava envolvida até o pescoço. Peguei minha taça, levantei-me lentamente e disse com serenidade: amanhã tudo vai mudar. Camila bufou, rindo. Mãe, por favor, não comece com suas ameaças poéticas. Eduardo também riu. Vai mudar como, sogrinha? Vai fazer uma sessão de meditação coletiva? A senhora é uma graça. Coloquei a taça sobre a mesa e olhei um por um. Vocês estão certos de que vão dormir tranquilos esta noite? Camila revirou os olhos. Mãe, chega. Você está me cansando. Eu apenas sorri. Um sorriso leve, calmo, quase maternal. E respondi: não se preocupe, filha. Eu também estou cansada, mas é a última vez. Saí da mesa e fui até a varanda.
O vento da noite soprava forte, balançando as árvores e fazendo render as tábuas sob meus pés. Lá de dentro, ainda ouvia o som das risadas deles. O mesmo som que me acompanhou durante anos, a zombaria disfarçada de convivência. Mas agora, aquele som não me feria. Era apenas o prelúdio de algo que já estava decidido. Fiquei olhando o lago, a superfície refletindo a lua que parecia me observar em silêncio. E pensei, com uma calma assustadora, amanhã, eles entenderão o preço de me subestimar. O amanhecer chegou antes que eu percebesse. O vento frio da floresta atravessava as frestas das janelas, e o som distante de motores ecoou entre as árvores. A luz ainda era pálida quando as sirenes começaram a romper o silêncio. Elas não eram altas o suficiente para assustar os pássaros, mas tinham o tom exato daquilo que eu havia esperado ouvir. Levantei-me, caminhei até a varanda e observei a poeira subindo pela estrada. As viaturas azuis surgiram uma a uma, avançando devagar, até pararem diante da minha casa. Lá dentro, Eduardo ainda dormia na sala, deitado no sofá como um rei em seu trono. Camila e os pais dele estavam nos quartos, provavelmente irritados por eu não ter preparado o café. O som das portas das viaturas se abrindo fez com que todos acordassem quase ao mesmo tempo. Primeiro veio o espanto, depois a confusão. Eduardo levantou tropeçando, descalço, a voz embargada. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Os policiais se aproximaram, e um deles, o delegado Fábio, me olhou e acenou levemente com a cabeça. Eu devolvi o gesto, silenciosa. Senhor Eduardo Leal? Perguntou o delegado, com a voz firme. O senhor está preso sob suspeita de falsificação de documentos, uso indevido de identidade e movimentação ilegal de recursos em nome da senhora Gisele Moura. O rosto dele perdeu a cor num instante. Isso é um engano. Um absurdo. Eu nem sei do que estão falando. Camila apareceu na porta do quarto, com os olhos arregalados. O quê? Como assim? Isso deve ser um erro. O delegado entregou um envelope lacrado. Não é erro, senhora. Temos registros de transferências, contas vinculadas ao nome de sua mãe e até uma assinatura falsificada em documentos de propriedade. Tudo confirmado por perícia. Por alguns segundos, o tempo parou. A única coisa que se ouvia era o render das árvores lá fora e a respiração ofegante de Eduardo. Ele virou-se para mim, o olhar cheio de incredulidade. Foi você quem fez isso. Olhei para ele calmamente e respondi, não. Foi você quem fez. Eu apenas deixei que descobrissem. Camila deu um passo à frente, nervosa. Mãe, isso é sério demais. Você não pode estar envolvida nisso. Diga alguma coisa. Eu disse o suficiente, Camila. A polícia já sabe de tudo. Eu encontrei os papéis quando organizei minhas coisas. Sabe o que é curioso? As transferências começaram no mesmo mês em que você pediu para eu te ajudar financeiramente. E o dinheiro não ia para você, ia para ele. Ela me olhou como se não entendesse. Não, mãe, eu não sabia. Sabia, sim. A minha voz saiu firme, sem tremor. Mas escolheu não ver. Foi mais fácil acreditar nele do que olhar para mim. Foi mais confortável me tratar como uma mulher velha e ingênua. Vocês acharam que eu não perceberia, que eu estava ocupada demais com meus passarinhos e minhas lembranças. Mas o silêncio ensina a ouvir o que as palavras escondem. Eduardo tentou correr. 2 policiais o seguraram antes que chegasse à porta. Ele gritava, esperneava, cuspia palavras que eu já conhecia bem. Vocês não têm provas. Isso é armação. Essa velha está inventando tudo. O delegado não se alterou. Velha, sim, mas inteligente. E agora, senhor Leal, o senhor vai ter tempo para refletir sobre isso. Os pais de Eduardo, pálidos, não diziam uma palavra. Dona Lúcia tremia ao segurar a bolsa, e o marido dela apenas balançava a cabeça, como se todo o orgulho tivesse se desfeito. Meu filho, como pôde, murmurou ela, quase sem voz.
Enquanto os policiais levavam Eduardo algemado até a viatura, Camila ficou parada, imóvel, com o olhar perdido. A expressão dela misturava vergonha e incredulidade. Mãe, o que vai acontecer agora? Agora, repeti, olhando para o céu que clareava. Agora, cada um colhe o que plantou. Ela deu um passo em minha direção. Você poderia ter me avisado, eu teria tentado resolver. Você não teria acreditado em mim, respondi, sem rancor. Você teria defendido ele. Sempre foi assim, Camila. Eu te dei tudo o que pude, mas você preferiu quem te elogiava, não quem te alertava. As viaturas se afastaram devagar, sumindo pela estrada. Ficou o eco das sirenes e um silêncio diferente, um silêncio limpo, como se a floresta tivesse suspirado junto comigo. Camila ainda estava ali, parada no meio da varanda, sem saber o que fazer. Mãe, eu não tenho para onde ir agora. Olhei para ela, sentindo o peso de anos de amor mal retribuído. A floresta é grande. Mas o silêncio não é para qualquer um. Volta para a cidade, Camila. Aprende a me ouvir quando eu já não estiver por perto. Ela começou a chorar, e eu a observei sem me aproximar. Não havia mais raiva, nem piedade. Apenas a certeza de que cada um tem o tempo que merece para aprender. Horas depois, a casa voltou ao seu ritmo natural. Lavei as xícaras, varri o chão e sentei-me na varanda. O sol da tarde refletia no lago, e as folhas se moviam preguiçosamente com o vento. Tudo estava em seu devido lugar. Peguei o caderno onde eu costumava escrever e abri na última página. Escrevi apenas uma frase: o silêncio não é vingança, é justiça sem barulho. Quando fechei o caderno, percebi algo curioso: não sentia tristeza, nem solidão. Sentia leveza. A floresta ao meu redor parecia me observar, como se reconhecesse o fim da história. Naquela noite, fiz chá de ervas e sentei na varanda, olhando o céu estrelado. Pensei em Camila, talvez voltando à cidade com os olhos inchados e o orgulho ferido. Pensei em Eduardo, cercado por grades e verdades. Pensei em mim, e sorri. Finalmente, o silêncio era só meu. Um silêncio inteiro, limpo, e cheio de paz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!